Olá, muito boa tarde. Você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar sobre uma pesquisa que foi desenvolvida na Unicamp, né? Que pode auxiliar bastante aí na produção de etanol segunda geração no Brasil. Essa pesquisa, né, apontou que através aí de um trabalho bastante interessante, né, de genética, né, eles conseguiram reduzir, né, ela pode reduzir custos na etapa de hidrólise durante a produção do biocombustível. Para entender melhor todo esse cenário, quem de fato pesquisa isso, a gente conversa então com Rosana Goldbeck, que é professora e pesquisadora da Unicamp. Rosana, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço um convite, é um prazer estar aqui respondendo os questionamentos que vocês têm nessa área. Prazer é nosso. Bom, Rosana, para a gente começar, né, vamos falar um pouco mais, antes da gente entrar aí nessa pesquisa mais a fundo, vamos falar um pouco em relação ao etanol de segunda geração, né? Que a gente tem o etanol, então, que seria o de primeira geração e o etanol de segunda geração. Qual que é a diferença entre os dois? Porque, de fato, essa pesquisa está relacionada ao 2G, né? Exatamente. Então, o etanol produzido em si é o mesmo, tá? É a mesma molécula de etanol produzida. O que muda, né, no processo de primeira geração, de segunda geração, é a matéria-prima que é empregada. Tá? E aí, em função da matéria-prima que é empregada, tem duas etapas adicionais ao processo. Então, o etanol de primeira geração, né, ele utiliza o que? Os açúcares da cana. Então, a cana é moída, é extraído o açúcar, né, a sacarose, que é convertida em glicose e é fermentada aí pela Saccharomyces, que é a levedura que a gente utiliza no processo fermentativo. Já o etanol de segunda geração, ele veio para utilizar os resíduos que sobram do processo de primeira geração, que seriam tanto o bagaço como a palha de cana. Então, ele veio para utilizar esses resíduos, tá? Para a gente não precisar aumentar mais as terras aí plantadas de cana-de-açúcar para produzir mais etanol, então utilizar os resíduos desse primeiro processo. Só que esses resíduos desse primeiro processo, eles têm uma composição rica em celulose, hemicelulose e lignina, tá? São polímeros aí que precisam ser desconstruídos, hidrolisados, para liberar os monômeros de glicose, então ser convertido aí a glicose em etanol pelo processo de fermentação que a levedura faz. Então, a diferença principal de um processo do outro é a matéria-prima empregada. E daí, como a matéria-prima empregada no etanol 2G é uma biomassa lignocelulósica, a gente tem que desconstruir ela. É necessário duas etapas. Uma etapa de pré-tratamento, tá? Que faz justamente a desconstrução, o afrouxamento das fibras, e depois a etapa de hidrólise enzimática, que é a etapa onde é adicionado enzimas, e essas enzimas quebram, então, esses polímeros em monômeros de glicose. Especificamente a celulose que a gente está trabalhando, a celulose é um monômero rico em moléculas de glicose, ele é composto de moléculas de glicose. Então, a gente quer quebrar esse polímero através da ação das enzimas, as celulases, para produzir a glicose e a glicose ser convertida, então, em etanol. Perfeito, explicado, Rosana. Bom, então vamos falar um pouco em relação à pesquisa em si, né? Porque, então, a pesquisa foca nessa etapa de hidrólise e vocês descobriram, né? Vocês fizeram aí modificações em um fungo presente no território brasileiro, né? Para que, de certa forma, seja muito mais fácil, né? E gaste-se menos para fazer justamente essa etapa de hidrólise, né, na produção do biocombustível de segunda geração. Fala um pouco para a gente em relação à pesquisa em si, como é que vocês fizeram toda essa transformação aí, né, e conseguiram ter esses resultados a nível aí de pesquisa na universidade. Esse é um trabalho que começou lá em 2012, na época do meu doutorado. Quando eu fazia doutorado, a gente selecionou diversos micro-organismos pelo bioma brasileiro para aproveitar a biodiversidade brasileira, e esse fungo foi isolado na região do Cerrado. A gente isolou esse micro-organismo e ele apresentou potencial aí produção de enzimas, que eram as celulases que eu estava estudando, buscando. E a gente fez o sequenciamento desse micro-organismo, desse fungo, e identificou diferentes enzimas importantes, dentre elas duas enzimas que a gente, da classe aí das celulases, que a gente identificou elas e clonou elas. A gente
colocou elas, expressou elas na Saccharomyces cerevisiae, que a Saccharomyces cerevisiae é a levedura que vocês têm na usina, que a gente tem na usina, que faz a conversão de glicose em etanol. Mas a Saccharomyces, ela não tem as enzimas, essas celulases, para quebrar a celulose em glicose. Então, a gente pegou esse fungo, ele tinha essas enzimas presentes, a gente identificou esse fungo e fez a clonagem e expressão dessas duas enzimas na Saccharomyces para que a Saccharomyces consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo, quebrar a celulose em glicose e depois fermentar a glicose em etanol. Então, a gente trabalhou nesse sentido de fazer a expressão desses genes na Saccharomyces para ela conseguir já fazer a hidrólise desse material lignocelulósico ao mesmo tempo. Perfeito, Rosana. E de fato, né, quando a gente fala em etanol de segunda geração, um dos grandes aí desafios, né, que o setor tem acompanhado ao longo dos últimos anos, né, está justamente nessa, né, enquanto é altos os custos para que esse processo, né, feito no etanol de segunda geração, ele de fato possa ser realizado, né? E essa pesquisa entraria justamente como uma alternativa nesse sentido, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Exatamente, né? O etanol de segunda geração, ele tem todo um apelo aí por ser sustentável, né? A gente utiliza resíduos do processo, mas ele ainda tem aí um entrave econômico, né? Ele ainda tem um custo de produção maior que o etanol 1G, justamente pelas etapas que eu falei que precisa, que é a etapa de pré-tratamento e a etapa de hidrólise enzimática. Então, por ter a necessidade de incluir etapas no processamento, então torna mais caro esse processo. A etapa de hidrólise enzimática é uma etapa bastante cara, né? Que você precisa colocar um coquetel de enzimas ali, enzimas necessárias para degradar essa matéria lignocelulósica, tá? Para converter, então, nos monômeros de açúcar, que seriam glicose e xilose, para a levedura fermentar, né? Então, especificamente, a gente expressou esses dois genes na Saccharomyces para ela ter essa capacidade de hidrolisar, então, a celulose em glicose. Então, com isso, a gente diminui aí os gastos na etapa de hidrólise, que é uma etapa bastante cara, né? Sempre quando envolve enzimas, o processo se torna bastante dispendioso. Então, o sentido foi já clonar, fazer com que o organismo já produza as enzimas necessárias. Claro que necessita de outras enzimas, a gente clonou apenas duas, mas com isso a gente já tem resultados que a gente consegue diminuir os gastos da hidrólise enzimática, o tempo de hidrólise enzimática também. Né? Então, tem um avanço aí na nossa pesquisa em diminuir essas etapas, porque o intuito é que esse etanol de segunda geração chegue para a sociedade, né, de uma forma economicamente viável. Então, a gente trabalha muito em como diminuir os custos das etapas de produção. E, no caso, tá a levedura já produzindo as próprias enzimas, né, algumas delas, pelo menos, aqui no caso a gente trabalhou com duas, já faz com que a gente diminua os gastos aí na etapa de hidrólise enzimática. Certo. Rosana, então temos aí, né, a pesquisa realizada na Unicamp, né, esses resultados bastante importantes, né? Queria saber em relação aos avanços aí, se vocês têm agora, né, de fato, conversado com empresas para que essa pesquisa tenha avanço, né? E como você mencionou, ela consiga chegar aí ao consumidor. Justamente, né, quando a gente fala de etanol, a gente está vivendo aí, né, nesse início de 2021 até final de 2020, preços elevadíssimos do etanol e, né, então seriam alternativas aí bastante importantes quando a gente fala num cenário de consumo também, né? O consumidor tendo a possibilidade de ter maior oferta aí. Esse trabalho é uma patente depositada, então foi uma patente depositada, a gente está aberto aí para licenciamento das empresas, né? Tem muita coisa ainda para melhorar, já está trabalhando, essa patente foi depositada em 2016 e teve uma segunda patente em 2017, desse mesmo assunto que a gente também, então a gente tem duas patentes depositadas nessa área, e cada vez a gente avança com novas descobertas aí na nossa pesquisa, nosso dia a dia. Então, antigamente a gente estava trabalhando com uma levedura que fermentava muito bem a 37 graus, que está depositado nessa patente. Agora a gente já fez essas alterações genéticas, uma levedura que fermenta a 40 graus, que é mais termorresistente. Então, é interessante porque a gente trabalha com altas temperaturas e essa temperatura de 40 graus é ideal para as enzimas degradarem a biomassa. Então, cada vez a gente tem mais avanços nessa área. Tá? A biologia molecular ela tem avanços rapidamente, vai tendo avanços nessa área. Então, antigamente, essa patente aí a gente fez
uma expressão desses genes de uma forma, que era usando um vetor de expressão. Hoje a gente já consegue fazer ele integrado no genoma da levedura. Então, cada vez mais a gente está avançando nisso. Então, as pesquisas, diariamente, a gente vai pesquisando novas alternativas aí. Mas é uma patente já depositada e no nosso INPI, e a gente está em busca de licenciamento, sim, para fazer a divulgação do nosso trabalho e conseguir baixar os custos, sim, de produção de etanol. Com certeza, excelente, Rosana. Bom, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? É muito importante a gente também trazer para o setor e para a sociedade pesquisas tão importantes quanto essa aí que você apresentou para a gente. Obrigado pela sua participação aqui e por trazer essas informações tão preciosas. Tá joia, eu que agradeço. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado você. Bom, conversamos aí então com Rosana Goldbeck, que é professora e pesquisadora da Unicamp. A gente falou um pouco em relação a uma pesquisa desenvolvida lá na universidade, né, relacionada à redução de custos na etapa de hidrólise durante a produção do etanol. Né? Ela explicou para a gente todo esse cenário aí, né, como o etanol de segunda geração ele é produzido, né, a diferença está aí na matéria-prima que é utilizada para a produção do etanol, né? E no cenário de segunda geração, essa pesquisa ela vai reduzir bastante os custos que estão relacionados à produção aí nessa segunda geração, já que é um grande empecilho, né, para o avanço dessa tecnologia, né, do uso dessa tecnologia de segunda geração, porque há um custo elevado. Então, essa pesquisa seria aí uma alternativa bastante interessante para que esse cenário avance aí. Então, a Rosana trazendo para a gente todo esse cenário. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis por lá. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. É só procurar pela gente lá para você receber, né, as informações quando você estiver lá nas redes sociais e se manter informado sobre tudo que envolve o agronegócio, todos os setores deste importante segmento aqui do Brasil. Você também pode acompanhar a gente, né, assistir os nossos vídeos através do YouTube. É só procurar pelo nosso canal por lá e você habilitando o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. Ali você consegue também, né, interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para a gente ter essa interação aqui no nosso site. Então não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Bom, nós ficamos por aqui, mas o nosso site segue 24 horas no ar, online, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.